Este episódio do Main The Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. KingHost, tecnologia para empreender. E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Main The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta no segundo episódio de 2014 aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemi em São Paulo. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e a gente tem a satisfação de receber aqui o Ricardo Cavallini, consultor, escritor, tem 6 livros publicados. Prazer ter você com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Bom ter você aqui para conhecer um pouco da sua história. Obrigado, eu que agradeço. Acompanho vocês, gosto bastante, então muito bom estar aqui hoje. Como é que dá para contar um breve histórico profissional, Cava? Acho que dá para resumir, né? Acho que muita gente que trabalha com comunicação acaba tendo um histórico bastante complexo e longo, né? Mas eu gosto muito de explicar minha trajetória dizendo que eu comecei fazendo as coisas que eu gostava. E mesmo sem saber, eu sempre gostei muito de tecnologia. E sempre gostei muito de comunicação. E aí eu acabei caindo um pouco no que juntava essas duas coisas, que era a computação gráfica. Logo depois eu acabei indo trabalhar em agência, né? Trabalhei tanto em agência tradicional quanto agência de marketing direto, agência offline, online, enfim. Então eu acabei fazendo um pouco de tudo aí, mas por esse gosto por essas duas coisas. E mais tarde eu acabei descobrindo também que eu gosto muito de negócio, né? E não fazia tanto sentido na época essa coisa, né, de tecnologia, comunicação e negócio. Hoje é mais fácil compreender isso, né, até por internet, enfim. Você tem aí um monte de exemplos de empresas que você consegue ver essa união fazendo muito sentido. Então hoje é mais fácil compreender coisas que parecem ser às vezes opostas e distintas, né? Um é humanas, outra é exatas. Mas que hoje é até interessante. Hoje até eu brinco que agora que eu tô velho, gordo e careca, eu fiquei na moda, né? Mas é engraçado, hoje é mais fácil entender essa união das coisas. E isso não deve ter sido fácil explicar isso e falar, tipo, devia ser uma coisa, tipo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, falar dessas coisas de uma forma conjunta. Eu, na verdade, eu não sei nem se quando eu comecei, sei lá, 25, 30 anos atrás, se eu conseguia verbalizar isso, né? Hoje é fácil também eu entender esse gosto e tudo mais. O que era muito comum acontecer era a empresa não conseguir entender esse perfil e tentar me encaixar numa caixinha, né? Então, inúmeras vezes eu fui contratado por ser o cara, né, usando essas expressões que até ficaram chatas de usar, né, de tanto que elas foram usadas, né? Então, sei lá, fora da caixa. Então eu era contratado por ser o cara da inovação, o cara da fora da caixa, não sei o quê, mas assim que eu entrava na empresa, você sentia a necessidade de encaixar, de enquadrar numa caixinha. Então acho que mais do que explicar o que você faz, é essa dificuldade de ir contra a cultura, contra o status quo, acho que é a maior dificuldade de trabalhar nesse... Você deve ser craque nisso, como é que faz? Eu acho que você não fica craque nisso, acho que você fica calejado, né? Mas você vai aprendendo com os erros, né? É normal eu sou muito ansioso e por gostar muito de botar fogo na cortina, né? De ver a coisa mudando sempre e tudo mais, você comete muito erro de achar que as pessoas são assim, ou de que a cultura pode mudar fácil, e as coisas não são assim, né? É óbvio que não pode ser nem 8 nem 80, mas aprender como introduzir inovação numa empresa é uma coisa que eu levei muito tempo para aprender, porque não é um processo, não existe uma fórmula única e não pode ser feito a forceps, né? Não pode ser feito... Ao mesmo tempo que você tem que forçar isso a acontecer, você também não pode forçar demais, senão não vai. Agora, Ricardo, na prática da sua carreira, primeiro você foi trabalhar no mercado das agências, né, tentando levar a tecnologia para essa convergência, ou você empreendeu? Porque você também montou uma agência, né? Qual foi a ordem e como que foi isso? Eu comecei trabalhando, eu trabalhei em agência, trabalhei em produtora, trabalhei
em alguns segmentos diferentes. Eu digo que eu trabalho com comunicação digital há mais de 25 anos, porque eu já fazia mídia interativa digital antes da internet existir, né? Eram outras Quiosque, coisas. CD-ROM, Eu fiz tudo, fiz quiosque, fiz CD-ROM, fiz multimídia, né? Cada época isso teve um nome diferente. Quando chegou a internet, era natural que isso me atraísse. E eu acabei abrindo, junto com o Christian Haas, a primeira agência digital do país. Mais tarde foi vendida para a Organic. Mesmo? Foi a primeira mesmo? Foi a primeira. E que na verdade nem é muito mérito, né? Quer dizer, ser o primeiro... hoje Toma flecha, o mercado né? publicitário adora dizer, eu fui o primeiro. Eu não vejo muito mérito nisso, mas foi a primeira. Foi um período muito condensado, então tem muita gente nasceu junto ali, mas eu acho que o mais importante de ser a primeira é ter dado um passo em direção a uma coisa que era, naquela época, muito difícil de acreditar, né? Por mais que hoje a gente vê a internet, aquela coisa, mas aquela época, quando começou, era realmente um sonho só, né? Era uma promessa quase que mentirosa, né? Isso vai mudar o mundo. É uma coisa quase poliana e realmente veio com uma força muito grande. E aí mudou todos os segmentos, todas as indústrias. Hoje é meio bobo até falar sobre isso. Sim, sim. E aí depois que você foi para o mundo das agências, né, para ser o cara Não, da eu já inovação. estava em agência. Eu trabalhei em agência tradicional, com comunicação tradicional, fiz marketing direto, fiz um monte de... Né, eu fui de tudo. Fui criação, fui planejamento, fui projetos, fui tecnologia, enfim. Eu acabei sendo ao mesmo tempo horizontal e vertical, né, justamente por essa questão de... Como eu tenho uma facilidade para aprender e gosto muito de aprender coisas que estão dentro desse meu universo de gosto, eu acabei fazendo muito essas coisas. Fui mídia e me aprofundei em mídia, depois fui tecnologia e isso acabou depois se juntando e agregando valor. Quando a internet surgiu, eu acabei indo para o mundo digital, mas quando a internet começou a ser relevante de verdade, né, e começou a operar o mercado aqui no Brasil e tudo mais, aí acabou um pouco essa história de agência digital, ou agência online, ou agência de marketing direto, né? E para as empresas a mesma coisa, né? Acabou, isso é coisa de TI, isso é coisa de marketing, isso é coisa do pessoal de tecnologia, ou isso é coisa do CEO. Perdeu um pouco essas barreiras. Então, aí nessa última década, não dá mais para dizer, eu estava em agência, eu estava em anunciante, eu estava em cliente, eu estava... Né, porque meio que juntou tudo e eu acabei atuando um pouco em todos esses segmentos. Eu ajudava as agências digitais de uma maneira, ajudava as agências tradicionais de outra, né, porque cada uma está num timing muito diferente. Sim. Né? Mesmo você pegando duas empresas que aparentemente são iguais, as duas estão no segmento automobilístico, as duas são empresas top 5, o timing de cada uma delas é muito diferente, né? Então, de tudo, de cultura, de trabalho, de percepção, enfim, tudo é muito diferente. Então, eu acabei trabalhando com muitas empresas diferentes. E nos últimos anos, né, com a história do empreendedorismo está crescendo no Brasil, não só em startups, mas de uma maneira mais ampla, acabei trabalhando também com muita empresa menor e startup, que é uma coisa nova, não só para mim, mas uma coisa nova no Brasil. Não é que nunca existiu, mas com esse tamanho que tem hoje, não existia antigamente. Então isso é uma coisa nova também, uma coisa que me agrada muito. Você diria que isso é uma consultoria em inovação, por exemplo? Ou dessa convergência toda? É engraçado, porque tem um pouco de tudo. Eu tenho alguns clientes de startup, por exemplo, que é nitidamente uma consultoria de inovação. Mas eu tenho alguns clientes de startup e que é uma consultoria de gestão, né? Alguns clientes de startup que é uma consultoria de tecnologia. Então, tem muito também de conseguir compreender qual que é o gargalo, né? Porque as empresas elas têm problemas em frentes diferentes, mas geralmente ela tem um ou dois gargalos, né? E nem sempre esse gargalo é o que a empresa acredita que é.
Às vezes o cara fala assim, pô, eu tenho um problema aqui que o meu pessoal ele é muito cabeça dura. Ah, não, porque eu não entendo tecnologia, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque não sei... Nem sempre o que as empresas acreditam que é o gargalo para inovar é efetivamente o gargalo para isso acontecer. Né? E assim, o que são os projetos que você já fez, que você tem mais orgulho, tem coisas que você tem satisfação de ter ajudado a construir? Assim, o que é o legal até agora? Eu acho engraçado, porque as coisas que eu tenho mais orgulho, como eu trabalhei com muita empresa grande, né, quer dizer, quem trabalha aqui em agência acaba trabalhando com as grandes empresas. Então, assim, eu trabalhei com todos os segmentos, trabalhei com todas as grandes empresas e assim como muitos colegas meus, eu fiz muitos trabalhos que chamam muita atenção, né? E que vão para o mercado ganham prêmio. E que têm investimentos muito altos de comunicação, de infraestrutura e tudo. Mas apesar de também ter gosto por isso, o que talvez eu tenha mais orgulho são as coisas que não são tão visíveis, né? Às vezes ajudar uma empresa pequena e que cresceu, mas que você sabe que teve um papel fundamental para que esse crescimento fosse possível. Ou ajudar no mercado. Eu gosto de acreditar que eu dei algumas contribuições para o mercado, seja o mercado digital, seja o mercado de inovação. Quer dizer, de alguma maneira eu sinto que eu dei uma contribuição para que isso crescesse mais do que cresceria sem a minha contribuição. Por exemplo, uma coisa que muita gente me vê como um cara de mídia, de tecnologia, de inovação, mas eu tive também um trabalho muito grande no mercado, que é um trabalho de projeto, de metodologia, de operação, né, criando não só metodologias e processos para as empresas conseguirem implementar esse tipo de coisa, seja inovação ou seja o trabalho digital dentro da empresa, porque com a entrada dessas, não só novas tecnologias, novas frentes de trabalho, as empresas deixam de fazer só processo, né, onde ela já tem uma coisa que já anda naturalmente, para coisas novas. E isso não é tão simples, não é só do ponto de vista cultural. Isso pega porque a hora que você começa a colocar complexidade, as empresas não têm o conhecimento técnico para poder fazer a operação acontecer. Parece bobo, mas vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas que talvez facilite o entendimento. Arquiteto é um cara que vive fazendo projeto. 100% do trabalho dele é fazendo projeto. A maior parte das faculdades de arquitetura não ensinam gerenciamento de projeto, a ciência de gerenciamento de projeto, né? Se pensar nisso é uma coisa absurda, né? Absurda, né? E é por isso que a gente vê isso, que às vezes tem várias profissões e que ele tem um conhecimento técnico específico, mas ele não tem o básico, às vezes, para fazer aquilo acontecer, né? Ele se enrola no meio do caminho, ele não consegue fazer aquela coisa acontecer. Quando você tem uma startup com 3 pessoas, tudo bem. A hora que isso vira 70, se você não tiver uma metodologia, se você não tiver um processo, se você não souber lidar com um projeto, isso não vai acontecer, né? Não vai. Sim. Né? E é um sofrimento. Eu sei que eu passo isso também. É um sofrimento e você perde muito tempo e dinheiro e que é mortal nessa etapa da empresa. Agora, indo para um projeto aqui específico, né, que a gente queria falar, queria que você falasse perguntar, né? do Makers. Makers. Então, eu queria que você falasse um pouco do Makers, que é um projeto Esse é um projeto que eu gosto muito, né? Porque eu acho que é o caminho natural até da evolução do que a gente está vendo na internet, né? Então, a internet ela nasceu lá atrás e ela teve várias etapas, né? Que a gente adora dar nomes bonitos. Web 1.0, Web 2.0, Web social, tudo, mas que o natural é que ela acabe juntando agora o mundo real com o mundo virtual, objetos físicos com o mundo lógico. Isso já acontece numa pequena escala, né? A gente já tem um monte de exemplo de produtos e tudo mais, mas isso vai acontecer numa grande escala. E você tem hoje um movimento que também não é novo, mas que ganhou muita força nos últimos anos, graças à evolução da tecnologia,
que é esse movimento das pessoas poderem construir suas próprias coisas, né? E aí tem vários nomes bonitos também, do it yourself, tem makers, tem a nova revolução industrial, enfim. É uma cultura que já existe há muitas décadas, mas que agora com essas ferramentas digitais, né? Então a gente tinha lá atrás o open source e agora a gente tem o open hardware, né? Isso vai ter um impacto tão grande ou maior do que a internet já proporcionou para a gente. E não são coisas que são tão visíveis. Por exemplo, quando você olha para a Amazon hoje, ou para o Facebook, ou para qualquer outra empresa dessas que estão revolucionando a internet e mudando e tendo impacto numa série de indústrias, você não lembra que esses caras só foram viabilizados por causa do open software, né? O open source no software. Se não fosse o MySQL, o Linux, o Apache e uma série de ferramentas gratuitas, esses caras não teriam existido. 10 forças lá do mundo é plano, né? E tal, né? Tipo, esses caras não estariam aí, porque eles não teriam acesso à tecnologia ou o dinheiro para viabilizar aquela empresa começar, né? Porque hoje o Google ele tem dinheiro para comprar o software e o hardware que ele quiser, né? Apesar dele continuar usando isso, ele poderia hoje mudar para uma outra solução. Mas se você não tivesse não só as ferramentas gratuitas e abertas para que possam ser modificadas e melhoradas, porque quando você está inovando, você está criando coisas que não existem. Então não existe algo feito para a sua necessidade. Então o open aí, ele não é só no sentido de gratuito, é também no sentido de, ele é open também, né? De aberto, de customizável. Então isso foi fundamental. Se não fosse o open source, a internet não seria o que ela é hoje. E você começa a ter iniciativas como essa no hardware, né? Então você tem Arduino, você tem as impressoras 3D, apesar de você terem produtos que não são open hardware, mas você tem uma série de tecnologias aí que vão viabilizar o surgimento de uma série de outras empresas novas, de serviços novos e tecnologias novas, produtos novos e que vão causar aí uma mudança muito grande na vida das pessoas. Né? Tem o que você está vendo já mais curto prazo e mais longo prazo de coisas assim que mais te surpreendem de impacto que isso está trazendo? O que eu acho que é legal a gente perceber e notar é que hoje qualquer pessoa pode produzir qualquer produto, né? E quando você fala isso, normalmente quando você escuta isso você tem uma resistência natural, né? Tilt cerebral. Você fala assim, pera, não é bem assim. Não é tão acessível ainda, mas né? Hoje você tem a informação disponível, você tem o conhecimento através, não, porque a informação é diferente do conhecimento. Você tem o conhecimento porque você já tem um network de pessoas que você consegue montar, você tem serviços, você começa a ter um ecossistema. Então hoje, se você tem uma ideia, você tem já empresas que podem pegar a sua ideia e trabalhar com engenheiros e com designers para poder fazer aquilo ser viabilizado. Você consegue produzir, às vezes, na mesma fábrica que produz os produtos da Apple, né? Você tem conhecimento também através de cursos online, enfim, isso também está crescendo muito. A tecnologia está super disponível, ou seja, ferramentas e devices e tudo mais. Né? Você tem computadores hoje por $35, né? É óbvio que não é aquele super computador, melhor do que de 10 anos atrás. Mas é muito mais acessível do que 10 anos atrás. Você tem financiamento de todo tipo, quer dizer, desde o financiamento tradicional, que tem muito mais dinheiro no mercado, inclusive no Brasil, ou seja, se você bater na porta do banco hoje, você consegue o investimento tradicional, muito mais fácil. Você tem os angels, você tem uma série de outros... Starter, né? Os starters, os VCs e tudo mais. Você tem uma série de outras categorias que também... Love money, quer dizer, você pode pedir dinheiro do pai, do amigo, do tio. E você também tem uma série de opções de crowdfunding. Então, o dinheiro está mais disponível, a tecnologia está mais disponível, o conhecimento está mais disponível. Então, qualquer barreira que você imagine que existiria para permitir que você faça um produto... não existe mais. E isso vai evoluir muito nos próximos anos. Né? Se a gente olha para 10 anos para trás e vê o quanto mudou, fica fácil de você entender que daqui a 10 anos vai mudar muita coisa. Esses fatores que... enabling factors, né? Tipo, fatores que dão poder, que tornam você... Você estava falando isso, eu estava lembrando assim, o negócio do celular, né? Que
pelo fato dele ser um computador, ele ser pequeno, móvel, de GPS, ninguém imaginava que iam inventar tanta coisa para fazer com o celular. Né? Você tem agora um aplicativo que substitui o GPS do carro, você tem um aplicativo que substitui o GPS que você colocava no relógio para correr, ou para o sensor para você dormir, né? E ele monitorar o seu sono. Não é coisas que ele consegue. Acho que é muito bacana essa visão, que eu não tinha essa visão de ter uma série de fatores baseadas inclusive em open source, em facilidade de acesso a conhecimento, a dinheiro, que vai viabilizar construir coisas novas. Né? Isso é muito bacana. Vou dar um exemplo bem prático. Tá? Hoje, se você criar um produto, né, você em algum momento vai precisar fazer um molde para ele. Né? Você não vai fazer um produto que é uma caixa quadrada. Não importa se é um brinquedo, ou se é um carrinho, ou se é... Não importa. Em algum momento, você vai precisar fazer um molde para esse cara. Um molde, aí vai variar do tamanho, da quantidade, do tipo de peça, tudo mais assim. Mas você vai pagar aí facilmente 40, 50 mil reais para fazer um molde. Se você pretende vender 200, 300 mil produtos, tudo bem, porque você dilui esse custo do molde e ele não vai te trazer um problema. Agora, se você precisa começar pequeno, para vender 1.000, para vender 10 mil unidades, para vender 50 mil unidades, o molde, que é uma das etapas, é uma das questões, é mais caro que o produto. Já inviabilizava, ou que não inviabilizava, já dificultava muito o seu trabalho. Hoje, com impressoras 3D, você consegue montar protótipos e você consegue já resolver uma questão intermediária, que é a produção em pequena escala. Ela é muito cara para você imprimir 1.000 peças, mas ela é barata o suficiente para você imprimir o molde, que não vai durar 200 mil peças, mas como esse não é o seu objetivo, né, você consegue viabilizar essa etapa. Isso é um exemplo. Mas ajuda em uma série de outros aspectos também, quer dizer, você poder testar, você poder mandar um negócio para imprimir na Europa e receber pelo correio, enfim. Então, você tem muita coisa. O Arduino, que é uma plataforma também aberta de hardware, você tem muita gente testando que você não sabe. Tem um produto que foi muito famoso no ano passado, que é o Pebble, é aquele reloginho. Sim, né? Sim. Muita gente... Ele saiu em tudo quanto é jornal Os primeiros grandes sucessos do Kickstarter. Ele fez muito sucesso. O que é? É um reloginho e que ele conversa com o seu celular. Então, quando você recebe SMS, ele mostra aqui, você controla a música. Parece bobo, mas no dia a dia ou para correr, tem muitas ações que passa a ser interessante você ter esse intermediário entre você e o celular, né? Por mais bobo que isso pareça. Esses caras, eles tentaram conseguir investimento e não conseguiram. Ninguém acreditou neles. Eles usaram uma plataforma e pediram lá, sei lá, precisamos X mil dólares para conseguir lançar a primeira leva. E foi um sucesso absurdo. Né? Eu apoiei um produto ano passado, que era uma caneta que ela desenha no ar. Né? Uma coisa, parece mágico assim, né? Então ela solta o plástico, ele já endurece na hora, então você consegue desenhar no ar. Eles não conseguiram investimento, aí eles queriam 30 mil dólares, 33 mil dólares, para poder lançar a primeira leva. Eles conseguiram $1,5 milhão de pessoas espalhadas pelo mundo, que falou, eu compro o primeiro aí. Né? Vende um para mim, eu te dou 60 dólares, 70 dólares e aí, a hora que estiver pronto, você manda um para mim. Né? Eles conseguiram $1,5 milhão. Então, e aí voltando ao Pebble, e esses caras não só conseguiram a grana, mas também conseguiram mostrar para os investidores que o produto era legal, eles conseguiram feedback de milhões de pessoas falando o que poderia ser melhor, ou para onde vai, durante o desenvolvimento, e pouca gente sabe, mas eles usaram o Arduino para montar o protótipo. Então assim, você montar um negócio num microprocessador é um negócio muito complicado, né? Demanda conhecimento específico. Então não, eles pegaram o Arduino, pegaram um celular velho, colocaram lá um shield de Bluetooth e fizeram o teste. Vamos testar, funcionou legal, fizeram a prova do teste. Então, não é que eles não poderiam fazer esse produto antigamente, poderiam, mas hoje é muito mais fácil, é muito mais viável. Do mesmo jeito que a gente estava falando, né, no outro episódio de dificuldade de você instalar o servidor, de colocar um site no ar, né? Isso era raro. Há 15 anos atrás, hoje, para você lançar um produto físico. Né? É muito mais fácil. Eu queria amarrar um pouco disso, assim.
A gente está falando de criação de novos produtos, e aí a gente estava falando de marketing, agências, internet e tal. Você enxerga que essa convergência pode chegar também no mundo das agências, delas terem que criar produtos para os seus clientes como como ferramenta de comunicação e, enfim, você enxerga isso ou não? Isso já acontece no mundo inteiro, numa escala muito pequena e em exemplos muito pontuais. Eu acho que existe um paradoxo que a gente costuma olhar para o mundo de agência como um mundo muito ousado e muito criativo, né? E de certa forma eles são. Mas quando a gente fala de modelo de negócio, eles são muito pouco ousados e muito pouco criativos, né? Isso é dito inclusive por alguns dos grandes as grandes estrelas da publicidade assumem isso, né? Talvez não aqui, mas ao redor do mundo já é aceito. Eu acho que isso tem mais relação a entender que existem oportunidades, né? E que com a inteligência que a agência tem hoje, ela poderia fazer muito mais do que ela faz. Né? Eu não estou dizendo que ela entrega menos do que ela deveria, não. Eu estou dizendo para ela poderia criar modelos novos, não só de receita, mas de negócio, de entrega, né? É muito comum hoje em dia as pessoas discutirem modelo de negócio, mas na verdade elas estão erroneamente discutindo modelo de receita. Né? Parece um jogo de palavras, mas não é. É muito diferente. Né? E hoje as startups conseguem ver isso com mais clareza, né? Até pela flexibilidade. Talvez aqui no Brasil não, mas em alguns polos pelo mundo, obviamente Califórnia é o melhor exemplo, você vê muito isso, de ter uma cultura de, vamos vendo para onde isso aponta, né? Você pode até ter um modelo de negócio, mas ele não pode ser escrito em pedra, né? Porque você pode estar começando uma coisa e de repente descobrir que, na verdade, fazer de outro jeito. Na verdade, eu achava que isso ia ajudar aqui, mas olha, está ajudando ali, né? Agora, o que eu acho que vai ser o maior impacto é cultural mesmo, né? A gente já percebe isso. Hoje, a maneira como as pessoas se relacionam com tecnologia e o relacionamento entre pessoal, o relacionamento entre empresa e funcionário já mudou muito, né? Graças às novas tecnologias, e vai mudar ainda mais, né? E isso tem muito a ver com o empreendedorismo, porque se as melhores cabeças tiverem mais opção, vai ser mais difícil para as empresas manter esses caras, ou contratar, ou até antes de manter, quer dizer, conseguir atrair esses caras para dentro. Então, quando a gente começa a olhar em longo prazo, a gente percebe que as grandes empresas vão ter que se mexer, mesmo indiretamente, ou seja, mesmo se você assim, não, mas aí esse movimento ele vai ter impacto numa empresa grande como a Ambev, como a Lever, como a... Vai porque você pode ter um movimento das pessoas mais brilhantes começarem a ir ou para construir startups que eles queiram se tornar coisas gigantescas, como de pessoas brilhantes que podem ter uma vida que a gente chama de lifestyle job, ou seja, ele vai ganhar tão bem quanto ele ganharia sendo empregado, ele não vai ficar milionário, não vai ser CEO, não vai ser nada, mas vai fazer alguma coisa que ele gosta, né? E sem um patrão, sem um dono, sem nada. Ou ele não precisa nem ser tão ousado, mas ele pode sair de onde ele está e ser funcionário numa startup que tem um ambiente mais rico para aceitar a genialidade dele ou a inteligência dele. Ou ele pode estar trabalhando nessa empresa e ter um plano B, não da maneira como a gente concebe hoje, que é o plano se o A não der certo, mas o B no paralelo. E aí, a hora que o B toma força, ele larga o A para seguir o B. Né? Ou o que acontece hoje também, da molecada que já começa, e a hora que está na hora de procurar emprego, não faz sentido procurar emprego. Né? Aplicativo a gente viu muito isso. Tá na hora de procurar, puta, mas eu já estou num caminho onde não faz sentido eu virar estagiário agora. Né? Então, já estou num caminho bem parece melhor, que as coisas, né, fala assim, puta, parece um cenário difícil de
de ser visualizado, mas ele não é tão difícil assim. E a gente está falando da gente, né? Mas e nossos filhos? E aí? Imagina daqui... Minha filha tem 8 anos, sua filha... Você tem um filho de 4? E de 6. De 6. Daqui 20 anos, eles estão entrando no mercado de trabalho. Entrando. Para um mercado de trabalho que, sei lá, eles podem trabalhar 30, 40, 60, 80 anos. Né? Vão viver mais de 100 anos, né? Há 30 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, a expectativa de vida era outra. Né? 40 anos, acabou. Você não podia mais ter filho. Hoje mudou tudo. 40 anos é novo para ter filho. Né? O mercado de trabalho não acaba. Já mudou tudo. Então, imagina daqui 20 anos eles vão estar entrando no mercado de trabalho onde a realidade vai ser absolutamente diferente. Né? Como é que a gente prepara essa geração, sendo que a nossa escola, seja ela profissional, seja a escola, né, a escola do colégio, ela foi feita para responder à Revolução Industrial passada. Ela foi feita para criar gente para trabalhar na fábrica ou, na melhor das hipóteses, ser um funcionário numa empresa. Não para ser um empreendedor, né? Não para ser uma pessoa que precisa aprender a aprender. Uma pessoa, né? A gente cria para uma coisa que é absolutamente pouco eficiente para esse futuro quando você para 10, 15 minutos para pensar nele. Não precisa ser guru, não precisa ser profeta. Né? Se você junta Lé com Cré e olha para os últimos 10 anos, você vê, pô, daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai estar completamente diferente. E isso é importante, né? Que você está falando do modelo de educação que não acompanha. Por isso que grandes disrupções, né, de muitos fundos querem investir em novos modelos de educação. Né? E até pegar esse gancho da educação e do futuro aí, que você é uma das pessoas mais antenadas que eu conheço. Queria entender, que você contasse aí como é que qual que é a sua receita de atualização? Assim, o que você lê, o que você consome, o que você estuda, quais são os seus hábitos para se manter? Eu acho que eu tenho uma facilidade que quando eu comecei, o assunto que eu gostava, ele não tinha informação disponível. Acho que qualquer pessoa da minha idade sentiu isso porque você não tinha internet. Hoje, quando você conta para o seu filho que você tinha 4 canais de TV e tinha que esperar 2 meses para ver um filme de 3 anos atrás, ele dá risada, né? Então, assim, a informação em todos os sentidos era muito escassa. Não só a informação, mas o conhecimento também era muito retido, né? Era tudo muito difícil. Então, hoje, para mim, é o paraíso. Então, isso já me coloca num cenário que eu me sinto mais confortável. Outra coisa, que eu não sei se é necessariamente uma dica para quem já está mais de idade, mas fazer o que ama. Porque quando você faz o que você gosta, o aprendizado é muito mais natural. Porque o seu lazer, o seu tempo, você está naturalmente... É uma coisa só. Você não consegue dividir o que é lazer e o que é aprendizado. Né? Às vezes até na ajuda dos amigos, né? Que os caras te ligam, você aprende ensinando, então é mais natural. Fora isso, você fazer o que você ama, é difícil da gente aceitar, porque eu sou de uma geração onde os pais falavam para o filho fazer o que dava dinheiro. Né? E que fazia sentido, porque se você ia virar biólogo antigamente, você fala, puta, é uma profissão que no Brasil é uma desgraça, né? Vai ser advogado, por pior que você seja, a chance de você ganhar mais dinheiro do que um biólogo e ser feliz, porque, né, sem dinheiro é difícil ser feliz, hoje mudou um pouco, porque antigamente tinha um médico, né? O médico tem sempre estudando. Que profissão hoje que não tem que estar sempre estudando? Nenhuma. Entendeu? E se você não gosta do que você faz, imagina a desgraça que você passar 40 ruim, né? anos... Tudo bem, tem gente que quer se aposentar com 30 anos, mas imagina passar décadas da sua profissão tendo que estudar um negócio que você não gosta, né? É muito difícil. E pior, mesmo que você tenha essa paciência... Posso usar termo técnico aqui ou não?
O filho da puta que está do seu lado e que ama o que faz, vai bater em você com uma facilidade muito grande. Entendeu? Porque por mais que você tenha facilidade para aprender e você se esforce, você não vai conseguir competir com o cara que está do seu lado e que ama isso. Porque é mais fácil para ele, é 24 horas por dia dele e ele não vai entender isso como um esforço, né? Tem aquele conceito de prática deliberada, né? Que é o tempo que você passa estudando e fazendo, mas porque você gosta tanto daquilo e acaba ficando tão bom. Tem uma série de teorias sobre isso, né? Tem aquela do 70, 20, 10. Isso. Ele fala, 20% você aprende com conselhos e coach e tudo, 10% é a aula, né, de escola, de um curso que você faz, mas os outros 70% é a prática, né? É fazendo. Então tem que saber fazer isso. Mas isso não sei se necessariamente são dicas. Outra coisa é ter um esforço para se manter atualizado, né? Não é fácil. Não é fácil. E não existe não tenho tempo. Tudo é prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É uma questão de prioridade. Ah, mas o meu trabalho me consome. Mas se você escolheu ficar nesse trabalho, isso é uma escolha sua. É prioridade, né? Não reclama. A gente no Brasil ainda tem uma faixa muito grande da população que não tem escolha, né? Não adianta você falar para, sei lá, não vou citar nenhuma profissão aqui para não ser preconceituoso, mas não adianta você falar para o rapaz, de repente tem um trabalho muito braçal, e fala assim, mas vai estudar. Às vezes o cara não tem tempo, o cara acorda às 3 horas da manhã, anda 3 horas de a pé e condução para chegar no trabalho, trabalha 14 horas por dia, o tempo que ele chega em casa ele precisa dormir, lavar a roupa pro dia seguinte, tomar banho, né? Agora, muita gente tem. E tem muita gente saindo dessa realidade. E aí realidade você tem que ter um esforço para se manter em dia, né? Porque a correria do dia a dia ela é muito brutal. Ela é uma ótima desculpa para você não se atualizar. E é de verdade uma ótima desculpa, né? Porque o dia a dia da gente é muito corrido, sempre. Então, se manda. Outra coisa é buscar maneiras diferentes de aprender e que sejam mais fáceis para você. Tem gente que não gosta de ler livro, né? Pô, tem que ler, tem que se esforçar para ler. Agora, se é difícil, tem que buscar outras alternativas também para trazer esse conhecimento, né? Então, não pode ser nem 8 nem 80. Não, isso é difícil para mim, não vou fazer. Não não. Ao mesmo tempo, não adianta você, o jeito de aprender é tendo aulinha. Não necessariamente, né? Busca algo que de alguma maneira você tenha ou menos dificuldade ou mais facilidade para poder aprender. E tenta buscar alguma coisa que você consiga ter aplicação prática, né? Isso ajuda muito, não só no aprendizado, mas também porque facilita você ter mais paciência para a coisa. Agora, Cava, a gente está na Livraria Cultura, né? E acho que eu fiz essa pergunta também no último, que foi o primeiro episódio de 2014. E como a gente está chegando já no fim do programa, queria que você deixasse que obras que você acha que estão fora do radar, mas que você acha que seria super importante as pessoas consumirem para entender esse mundo. O livro que te está se marcaram. transformando. Tá. Por obrigação meu, né? É verdade, 6 livros. Obrigado. Eu acho aqui? Não, o meu eu fiz cada livro meu, aproveitando que nem todo cliente, né, gosta de usar, cada livro meu eu fiz de uma maneira diferente, não só a maneira de produzir, distribuir, vender, então alguns fiz beta teste, alguns eu dei de graça, né, e aí ganhava, teve alguns com preço variável, eu testei de tudo, né, alguns estão de graça na internet hoje, eu indicaria o último, que é o Evolução, né? Vocês colocam depois o link lá, sim, mas ele vende no site, tem versão digital, versão papel. Vou deixar um monte de exemplar aí para vocês depois sortearem para o pessoal na página lá. Mas esse indico por obrigação, né? Não é por falta de modéstia. Falando sobre inovação, eu gosto muito dos livros do Jim Collins, pode ser qualquer um deles, e assim, é um cara, um guru meio padrão do mercado de gestão, né?
Mas tem muita gente que não leu e... muita gente que não leu. Acho que quem lê sempre aprende alguma coisa. Eu acho que é legal. Eu gosto muito do livro de um professor de Harvard, que é O Dilema de Inovação. Eu acho que da última década é talvez a melhor obra de gestão, apesar de não ser um livro de gestão, para entender basicamente o que ele fala. Por que quando existe uma inovação de ruptura, mesmo em uma empresa que é bem gerida, bem administrada, por que ela falha? Né? E acho que entender esse contexto ajuda muito a gente entender um contexto maior, que é da transição que a gente começou lá 30 anos atrás, com a entrada dos computadores pessoais e continua e vai continuar durante muito tempo. Quem está interessado em educação, qualquer livro do Ken Robinson. É um sir, um inglês, um cara muito engraçado, um humor inglês, obviamente. Tem a palestra mais assistida do TED. Ele tem uma palestra sensacional, então quem quiser, antes de comprar o livro, procura lá, acho que é a mais vista do TED. É um cara muito bom e acho que ele fala muito sobre essa dificuldade, não só do amor, mas também das escolas não acompanharem hoje. Né? Então é um cara que está muito em dia com esse movimento todo, até antes dele. Em relação ao movimento Makers, acho que também tem o Makers do Chris Anderson, que também é muito bom. Eu não sendo nada humilde, eu não concordo com ele em alguns pontos, mas ele é um cara que vivencia isso, né? De uma maneira mais profunda, porque ele está na Califórnia, que lá é tudo mais fácil, né? Mas eu acho que é um livro também muito legal para entender esse cenário de movimento de nova revolução industrial. Legal. Muito bom. Então, mas eu falar, eu vou pegar os livros aqui e mostrar as capas, a gente deixa os links depois. E o Ricardo vai deixar com a gente alguns exemplares, a gente vai... tem a plateia aqui também que está acompanhando já essa noite, a gente pode deixar alguns com eles também. Pô, muito obrigado. Obrigado muito a vocês. bom ter você aqui. Muito bacana aprender com você e saber um pouco dessa história. Eu já estou anotando que as coisas que eu não li, dos que você recomendou, já vai entrar para minha lista de futuros livros aí. Legal. Obrigado pela presença, a gente volta no próximo episódio.